Pode ser. Vamos começar pela Laísa. Só como eu vou deixar isso aqui no YouTube, né? Só lembrando que essa é a correção da nossa primeira tarefa da mentoria. E a tarefa era... Ô, Dani, coloca no mudo, por favor, que tá invadindo o som. Então, essa aqui é a primeira correção do primeiro exercício da mentoria, que era criar uma campanha a partir de um conceito. Então, o exercício era vocês trazerem opções de conceito e já a ideia de texto que vocês iam ter nesse título, né? Inclusive, eu vou retomar até aqui um pouco do que foi falado, né? Tá? E aí, quem for rever a aula aqui pra gente do map, e eu quero que vocês façam em dupla, porque o outro não tá aparecendo aqui, mas ele tem outro layout, tá? Smart Fit, os dois layouts, um da mulher e outro do cara. Do bem que a gente tem os dois aqui também. Tá cortando aqui. McDonald's. E tem até Apple também, tá? Esqueci. E Apple. Vou até colocar aqui, ó. McDonald's, Apple. Então, no caso aqui, eu já vi que vocês escolheram, né? A Laís escolheu o Smart Fit. Leandro escolheu o Jeep. Dani escolheu... Qual foi que você escolheu mesmo, Dani? Adidas. Maravilha. Esse vai ser a primeira lição de vocês. E, no entanto, galera, vocês não vão ficar sozinhos, tá? Quem faça de fome, dois conceitos, tá? E aí, quem for rever a aula, lembrar disso. Lembrando que você... E aqui, galera, vocês criaram sozinho e nessa possibilidade vocês até poderão, se quiserem, criar em trio, tá? Mas aí vocês vão ter que criar 3 vezes para as 3 marcas, né? Então, voltando aqui, agora eu vou pegar então o primeiro da Laísa. A Laísa mandou aqui, por acaso já era o que estava primeiro. E eu vou voltar ali na nossa aula para lembrar algumas coisas, tá? Qual que é a ideia dessa campanha aqui? Todo o título que vocês fizerem vão ter que estar relacionado com um conceito poderoso que venda a marca, né? Inclusive aqui na aula eu dou o exemplo aqui, por exemplo, da Suquita, que acho um exemplo melhor. Galera, aqui, ó. Que a gente quero que você brinque na só tem muito difícil. Vamos comigo, que a gente vê que a gente... Deixa eu tirar aqui o som só para não ficar essa loucura. Por exemplo, a gente lembra do conceito lá de Suquita. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Esse é o conceito, né? E aqui eu dou exemplo disso. Nesse caso, a ideia seria de fazer títulos de chavecos ruins como respostas das mulheres. Então, aqui era para vocês terem trazido o conceito e já a ideia do anúncio, né? Do título, do texto que vai acompanhar a imagem que vocês escolheram. Eu acho que vocês não fizeram isso exatamente ainda, tá? Mas faz parte, é um processo de aprendizado, por isso que a gente tem um acompanhamento completo aqui, tá? Mas vamos lá. Começando aqui pela Laís. Conceito. Você aguenta pesos piores? Ou com certeza que você não aguenta mais? Certeza que você não aguenta mais? E a ideia dela é, quem tá na academia geralmente reclama dos pesos, tá cansado, que não aguenta mais. Beleza, título 1. O que uma série 3x12? Para quem já aguenta uma escala 6x1. Na vida você carrega o peso de ser adulto. Aqui pelo menos você agita a postura. O peso da vida não tem descanso, que você tem 30 segundos. Aqui, Alay, parece que você tem mais o insight do que o conceito, tá? E já era para ter trazido o conceito. Você aguenta pesos piores, não é uma assinatura, entendeu? Tipo, Smart Fit. Você aguenta pesos piores, sabe? Tá faltando um conceito aqui. A frase que vai realmente fechar a tua campanha. Mas o insight tá aqui, tá? E também não acho que o título ainda está conectando tanto com essa sua ideia. Aqui, por exemplo, daria para fazer uma coisa diferente, do tipo assim, ó, o que é uma série 3x12 para quem já aguenta uma escala 6x1? Aqui tem uma gracinha, né, do tipo, é o famoso, o que é um peido para quem tá cagado, né? Só que, exatamente da mesma forma que a frase é meio pessimista, o teu título também sacou? E o mais importante, olha lá, a Smart Fit não é sobre isso. E lembra que a gente falou? Tem que estudar a marca. A Smart Fit é bem o oposto disso. Ela é uma marca que é para todo mundo, que, cara, é pro fortão, pra vovó, é pro turista, tipo, não é sobre performance.
A questão do humor até pode ter, mas acho que o tom não é esse, tá? Seguindo aqui. Ficar parado é pior. Ir pra academia é ruim, chatinho, mas não ficar parado... Tipo, essa aqui também já não tá no tom, entendeu, Alai? Tipo, não vai ser... Nunca vai ser difícil você aprovar alguma coisa considerando que é ruim pra academia. E você já fez isso nas suas 2 primeiras ideias, tá? Eu entendi que você quis ir atrás de uma verdade, mas você precisa ir atrás da verdade boa, não da verdade ruim, beleza? Ir pra academia é ruim, mas não praticar nada só para ficar no conforto traz consequências sérias e graves para a saúde. Vamos mostrar que, embora o conforto da nossa casa, da nossa cama, de jogar videogame com besteira seja bom, no futuro pode ser pior do que o cansaço da academia. Entre correr na esteira ou do colesterol, escolha o primeiro. A zona de conforto é boa quando não te causa sedentarismo. Se você conseguisse fazer isso de uma forma positiva, talvez faria sentido, tá? Mas vamos ver nos outros. Smart Fit, para todos apaixonados por si mesmo. Dia dos Namorados chegando, mais Smart Fit, sobre quem quer começar a malhar ou investir no corpo. Aqui fica muito pontual, né? Fica uma campanha de Dia dos Namorados, do jeito que você trouxe, tá? Um date com você mesmo. Tipo, a questão do amor próprio pode ser uma coisa legal, mas a ideia não seria essa, tá? Então, assim, o conceito de, para quem é apaixonado por si, pode ser uma coisa legal, mas acho que a campanha não é essa e também não acho que esses são os títulos. Um date com você mesmo, todo dia sem bolo. Seu amor maior você está prestes a conquistar, o próprio. 4. Escolha dar o primeiro passo ao seu novo eu. Tá vendo, Alai? Você tá trazendo muito o insight. Era pra ter trazido o conceito já. Isso aí não ficou claro? Eu achei que tipo, esse tipo de frase poderia ser conceito, sabe? Tá, Tipo, não. já pronto. Não, tá muito título isso, sabe? Se você ainda reduzisse um pouco, talvez funcionaria. Smart Fit, escolha dar o primeiro passo. Mas ainda assim também não ia dizer tanta coisa, assim. Ele tá muito insight ainda. As pessoas sempre hesitam em dar o pontapé inicial em projetos novos. Há lugares novos, mudanças novas, beleza. A ideia é mostrar que todos esses primeiros passos levam a coisas boas, inclusive quando você decide começar a frequentar uma academia. Nenhum adulto cresce confiante sem tropeçar nos primeiros passos. Escolha dar o primeiro passo ao seu novo eu. Grandes resultados exigem um primeiro risco. E aqui, Alai, aqui foi o que ficou mais genérico de tudo, assim. Isso aqui nem necessariamente poderia ser para Smart Fit. Poderia ser qualquer jornada. Podia ser para uma jornada espiritual. Nenhum adulto cresce confiante sem tropeçar nos primeiros passos. Entendeu? Tá muito genérico. O que comprova que tá muito ainda no insight e pouco no conceito. Entendi. Precisa ser... Como que a gente vai arrumar isso? Lá, você precisa parar e estudar conceito. Parar e estudar só conceito. Ficar procurando. Qual que é o conceito da Coca-Cola? Qual que é o conceito da Netflix? Qual que é o conceito da Nike? Qual que é o conceito... E escreve isso. Escreve. Faz uma lista de conceito. E de campanha também, tá? Não só de marca, assim. É pra você ir pegando os conceitos em si. Você vai falar alguma coisa? Fala. Não, você vai falar, beleza, eu vou colocar aqui como atividade pra essa semana. Tá. E a partir daí você precisa fazer um conceito que conecte com o Smart Fit. Você também precisa estudar Smart Fit. Consome as redes sociais deles, consome o site deles, mas mais importante, vai ver as campanhas mesmo. Entra no YouTube da Smart Fit e vê as campanhas. Toma cuidado para não cair no conceito de campanha sazonal, ou seja, campanha do Dia dos Namorados, campanha de Black Friday, porque aí é uma coisa muito pontual. A gente está tentando fazer uma coisa mais criativa, entendeu? Então tenta ir mais nisso, assim, tá? Beleza? Boa. Agora vamos aqui, vou fechar o seu. Vamos pro Leandro. O Leandro fez pra Jeep e aí ele veio com o conceito. Perrengue só para quem está lá fora.
Ó, lá, o Leandro, ele já trouxe mais um conceito mesmo, entendeu? Pelo menos nesse. Títulos que destacam o conforto do Jeep. Mesmo nas situações mais adversas, quem está no carro não passa por perrengue. Beleza? Acho pouco Jeep, tá? Porque fica muito em cima de conforto. E apesar de ser mais conforto. Porque assim, tem um problema de Jeep também, galera. Que é o do Jeep Renegade. É que ele não se sustenta como um carro estradeiro, tá? Ele vira mais um carro, um Jeep da cidade do que um carro estradeiro. Mas a marca, enfim, quer posicionar ele como um Jeep de qualquer forma. Então talvez não seja o melhor approach trazer essa questão do conforto pro carro. Chega onde os outros não conseguem. Títulos que mostram que com o Jeep você vai além e descobre lugares. Olê, mas isso aqui é muito mais sobre a marca do que o carro, percebe? Tipo, você poderia fazer isso pra. Não é nem pra Jeep, é pra qualquer carro estradeiro. Entendeu? É muito genérico. Um bom conceito, ele fica mais proprietário. Entendeu? Por exemplo, acho que eu mostrei. Eu mostrei o exemplo da Nestlé nessa aula, ou ele vai vir na próxima aula? Eu acho que é na próxima, não tô lembrado. Tá, beleza. Mas, por exemplo, vamos ver o de. Caramba, o do Snickers, né? Você não é você quando você está com fome. Talvez isso poderia ser para outras comidas? Poderia, beleza. Só que, pelo menos, está no território de comida. Chega onde os outros não conseguem, não precisa nem ser para carro isso aqui, entendeu? Tem que ser um pouco mais colado no produto ou pelo menos na marca. Se desconecte do mundo, mas não totalmente. Nesse conceito, quero falar sobre o Adventure Intelligence, o sistema da Jeep também não é por aqui. Aqui você está falando de uma coisa específica, a gente tem que vender o carro, não um atributo dele. E se desconecte do mundo, mas não totalmente, também está para o insight, não para o conceito em si, tá? Eu acho que talvez não tenha ficado claro essa questão de insight e conceito. Eu vou tentar deixar mais claro agora. Você quer falar aqui, ó, se desconecte do mundo, mas não totalmente, tá? Eu nem vou entrar no mérito do Adventure Intelligence. Então, você quer dizer que o Jeep é o carro para você se desconectar, mas ainda assim ele tem uma questão de tecnologia. Então, você não se desconecta 100%, mas, sei lá, o suficiente, né? A partir desse insight, galera, vocês têm que começar a fazer o conceito, tá? Então, vou abrir aqui meu notas aqui, a gente vai começar a fazer um negócio aqui do zero, tá? Ó. Vamos lá. Se desconecte, mas não totalmente. Isso é o insight. Agora o conceito. E tem que parar e tem que pensar mesmo assim, ó. Sei lá, metade on, metade off. Já poderia ser uma coisa. Uma coisa que vocês precisam ver também é assim, para conceito ajuda muito vocês fazerem isso aqui, ó. Jeep, metade on, metade off. Quando você coloca, olha a diferença. Jeep, Jeep, chegue totalmente. Não, escrevi tudo errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aí. Consigo. Ó, olha isso. Quando você coloca assim, ó, Jeep, se desconecte do mundo, mas não totalmente, ele fica com menos impacto de conceito. Lembra que o conceito é o seguinte, só que é meio que uma regrinha, tá? O conceito, ele é uma afirmação contundente entre 7 e 10 palavras. Tá certo. Geralmente uma frase só. Ah, vocês não estão vendo aqui, gente? Perdão. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ver Vocês vão ver na gravação, dá pra ver tudo, tá?
Beleza, vamos lá. Agora vocês vão ver. Estão vendo aqui a tela e o bloco de notas? Tá dando pra ver tudo? Agora sim, tá certinho. Beleza. Então, o que eu tô fazendo isso aqui, tá? Ó. Conceito é uma afirmação contundente entre 7 e 10 palavras, geralmente uma frase só. Galera, é uma frase que posiciona, marca ou, no mínimo, explica a ideia. Isso é muito importante. Então, assim, ó, são dicas para vocês. É bom falar assim, para onde não ir, para vocês acertarem para onde ir. Então, conceito, raramente ele vai ser quebrado em dois. Começou a quebrar em duas frases, já começa a virar um título, entendeu? E não um conceito. Ah, tem exceções, óbvio, sempre vão ter. Mas é aquilo, são exceções. Primeiro a gente precisa conseguir fazer o feijão com arroz. Depois a gente começa a fazer o mais diferente, sabe? Então, precisa disso. Tem que pegar o insight, a partir do insight, tentar transformar isso num conceito, né? Então, vamos lá. Jeep, metade on, metade off. Tô pensando. Acho que chega uma hora que você tem que realmente pegar e pôr. Por exemplo, ó. Jeep. Conectando com a sua natureza. Ou até, ó, isso é um negócio que eu falo descrevendo. Jeep. Jeep. Conectado com a sua natureza. E escrevendo e soltando. Nem todos vão entrar, mas às vezes vocês acham uma coisa até melhor do que o insight inicial, tá? E aí tem que escrever, tem que pôr em prática escrevendo. Vamos ver nos outros. Rafa, uma pergunta. Diga. Por exemplo, assim, o conceito é melhor que seja em uma frase só, senão vira título, certo? Sim. E o contrário, título precisa ser em mais de uma frase para ter a virada, ou a virada pode ser na própria frase, fazendo a pessoa pensar assim? Não, ela pode ser, mas geralmente ela é mais difícil, tá? Porque aí vai ser um título que não vai ser exatamente de virada. Vai ser um título direto. Mas a gente vai falar mais de título também, tá? Tá. A gente só não tá Mas falando título agora. pode ser com uma frase só. Pode sim. Tá. O que não dá é conceito. Conceito, galera, é meio chato. Ele é um posicionamento, é um statement. Tipo, Nike, just do it, entendeu? Não é Nike tá fazendo sempre mais, fazemos mais, entendeu? Cara, é pontual, assim, é tipo, é pra ser impactante, é uma frase só, entendeu? Aconteceu alguma coisa aqui no Meeting? O que aconteceu? Eu caí. Ah, tá. Mas já voltei. Beleza. Seguindo, é no fim do asfalto que tudo começa. Títulos que mostram que o fim nem sempre é um ponto final. Quando o asfalto acaba, a verdadeira aventura começa. E na vida, o que parece ser um ponto final pode, na verdade, abrir um caminho inesperado cheio de possibilidades. Aqui tem uma coisa legal, Lê. Isso aqui é bem legal. Mas, de novo, você não tem o conceito. Você tem aqui meio que, tipo, um insight. Mas você fez aqui, de fato, uma campanha. Talvez aqui seja o seguinte. O que faltou aqui foi você trazer um exemplo de título. Você pensou em algum? Não, ficou tudo. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia ainda como escrever. Mas a ideia fosse que fim do asfalto começa, por exemplo, uma estrada de terra, que aí tem a ver com o Jeep, mas também poderia ser algo metafórico. Como, tipo, você acha que tá tudo perdido, mas é aí que a sua solução começa. Sim. Mas
nesse caso, é isso que eu digo. Se você não me trouxer um título que funciona, a campanha não funciona. Por isso que vocês já precisavam ter trazido. Entendeu? Não, entendi. Mas o insight tá bom, então. Tá, mas tipo, nessa aula eu mostrei a campanha do seguro de vida da Swiss seguradora lá, certo? Sim, eu Então, lembro. é a mesma coisa. Não adianta você me mostrar lá naquele negócio assim, ó, é um seguro de vida que tem plano flexível. Então a gente vai fazer títulos que o título ele volta nele mesmo. Eu vou falar, tá bom, parece legal. Dá um exemplo. Ah, não sei. Ah, não tem. Porra. Aí eu não consigo avaliar, entendeu? É a mesma coisa aqui. Você trouxe a ideia toda, mas se você não trouxer um título que funciona, a gente não sabe se a campanha funciona, entendeu? Se vocês falaram alguma coisa que eu levantou a mão, pode falar, Lai. Não, é que eu tô pensando ainda nesse negócio de insight. Eu achava que o insight era a ideia que eu tive, sabe? Não aquela frase, mas sim todo aquele desenvolvimento que eu coloquei na ideia. Sim, não, você pode trazer isso, mas não precisava. O mais importante aqui era o conceito. Se você quiser trazer um insight para explicar, tudo bem, mas não precisa, entendeu? Se eu ver um conceito bom, vocês estão falando com alguém que tem muita experiência, você não precisa me trazer um insight. Se você me trouxer o conceito já bem definido e a ideia dele, tá ótimo, entendeu? Não, tô falando que eu achava que era a mesma coisa. Tipo, a ideia que eu tive, o insight que eu tive, tipo, seria aquela explicação, e aí eu resumiria naquela frase, digamos assim, que eu trouxe como conceito. E acaba que não é, né? O conceito é insight, na verdade, ao invés de conceito. Não, na verdade, ficou mais confuso ainda. Explica de novo. Não, porque, por exemplo, eu trouxe um conceito e ideia, né? Só que aí de cara tu já falou, ah, isso aqui, esse conceito tá mais para um insight que tu teve. Não, então, você não trouxe. É isso que eu tô falando. Você tá se confundindo. Você não trouxe conceito. É isso que eu falei pra você. Você trouxe só insights. Que você achava que era conceito. Mas não é isso. Isso. Então, é isso, entendeu? Você tem que trazer o conceito. É a frase final. Gente, o conceito é a frase. É uma frase só. Que é o que vai assinar a campanha de vocês. Tá bom. Tá claro pra todo mundo isso? Pra mim ficou agora. Sim. Borna, nesse 4, se eu tirasse, por exemplo, o do asfalto, a ideia, você acha que dava para entender a mesma? Então, poderia, tá? Aí eu acho que aquele exercício que eu acabei de fazer com vocês agora. Acho que você precisa lapidar isso. Então, assim, é no fim que tudo começa. Pode ser um conceito, tá? Jeep, é no fim que tudo começa, é legal, é interessante, né? Porque, bem ou mal, Jeep tem isso de te levar pra longe e tudo, mas, Lê, o problema não tá aqui, ó, nesse momento. Porque aqui eu acho que você tem um caminho legal. O problema é que tipo de título que você vai fazer que funcione para trazer essa campanha, entendeu? E eu aqui não consigo pensar em nenhum. Títulos bons, você não pode fazer títulos ruins, obviamente, né? Entendeu? Não, sim, tá claro. Mas pode, esse aqui não tá reprovado. Você só precisa conseguir fazer ele funcionar, tá bom? Vamos vendo aqui que talvez tenha outra coisa que tá mais redonda. Liberdade não se explica, se dirige, beleza. Isso aqui é uma frase de conceito. Ainda que seja duas frases, tem exceções, né? Mas beleza. Títulos que expressam um sentimento de liberdade que dirigir um Jeep proporciona. Quero mostrar que é possível desafiar a rotina e ter liberdade nos pequenos escapes do dia a dia. E o Jeep está com você nesses momentos. Por exemplo, em vez de trabalhar... Lê, você percebeu que tipo, o que você fez, você não trouxe a ideia. Você está explicando o teu conceito. Todas as suas ideias estão explicando o teu conceito, entendeu? Não era esse o exercício. Ficou claro pra ti agora porque isso? eu tava, por exemplo, tem vários títulos sobre tal coisa. Título que mostra. Eu tava achando repetitivo, aí eu queria trazer de outra forma. Mas não era isso. Era tipo, literalmente você falar, vai ter título que o exemplo vai ser sobre isso aqui, exemplo. Entendeu? Porque, de novo, liberdade não se explica, se dirige. Ok, pode ser um conceito.
qual que é os títulos, entendeu? Falar isso aqui, você só tá explicando isso aqui, eu já entendi, você não precisa me explicar, entendeu? Vou pular pro outro. O mundo é grande demais para ficar parado num lugar só, sobre diferentes possibilidades que o Jeep te oferece. De novo, ó, não trouxe, entendeu? Título sobre diferentes possibilidades que o Jeep oferece. Não tem uma campanha. O importante é não ficar parado, porque o mundo tem muita coisa para conhecer, a ser vivida. Não se acostume à paisagem. A paisagem é calma, parada e por vezes até relaxante, mas se você tem um Jeep na garagem, não é isso que você busca. Aqui os títulos vão expressar o desejo de quem é dono desse tipo de carro de não ficar preso ao óbvio. Também, ó, não consigo ver uma campanha, eu não consigo ver a campanha, entendeu? Mas em todo caso, esse aqui também, ele não é bem um conceito também, né? Sabe, Jeep, não se acostume à paisagem. É meio fraquinho, tá? Tipo, não sei se aqui tem força. Mais do que parece, melhor do que você espera. Esse aqui é um conceito legal, cara. Eu gosto disso aqui. Por quê? É aquilo que a gente falou. O Jeep Renegade, ele tem esse problema de que ele não tem tanta cara de Jeep, tá ligado? Ele é um Jeep Nutella, sabe? Então, assim, é um Jeep, mas não é um Jeep. Então, mais do que parece, melhor do que você espera, pode ser um conceito legal. Não sei, de novo, se esse é o melhor formato, tá? Muitas pessoas associam o Jeep somente à força bruta, mas ele não é só isso, ele também é inteligente e as suas novas versões provam isso. Os títulos mostraram que além de robusto, ele também é inovador. Aqui fica um pouco mais claro, mas de novo, você tinha que ter trazido exemplo. Por exemplo, eu vou trazer um para você. Sabe aquelas frases do tipo assim, morde, mas também assopra? Tem várias, né, dessas aí, que é uma forma de dizer isso. Talvez fazer uma campanha só com esse tipo de título. Mas era isso que vocês tinham que ter trazido aqui, entendeu? Já trazer esse exemplo. Ou seja, essa é uma forma de execução desse conceito. Pode ter outras também, né? Aí é realmente fazer outros títulos que mostrem isso. Mas o desafio agora é você achar uma forma interessante de colocar títulos que respondam a esse conceito. A ideia é tipo assim, ó. Se você ler lá, porque o título ele vai vir na frente do conceito, né? Ele vai na leitura do layout, ele vai vir antes. Então, se você coloca assim, primeiro ele morde, depois assopra, aí você coloca lá Jeep, Jeep Renegade, né? Mais do que parece, melhor do que espera. Beleza, entendi. Esse conceito, ele vai estar sempre amarrando o título que você vai fazer. E esse é um exemplo, mas eu nem sei se é o melhor exemplo, tá? Tem que pensar mesmo. Tem que mostrar como que a gente vai mostrar que ele é melhor do que ele parece. Ou melhor do que ele espera. E também essa frase aqui pode ser trabalhada. Mas por enquanto essa ideia aqui eu acho que dá pra você trabalhar, tá bom, Lê? Deu pra entender tudo que eu falei? Deu pra entender. Deu? Uhum. Beleza. A aventura não está preparada para você. Jeep sempre esteve presente em muitas aventuras que conhecemos nas telas. Como isso é possível? Tá. Então aqui a ideia é trazer títulos que fazem referência a essas obras e mostram que quando você está de Jeep é você que domina a aventura. Aqui também, aqui você trouxe, agora sim você está começando a fazer o exercício. Você trouxe aqui um pouco a ideia de campanha. O conceito, por sua vez, não está respondendo muito a isso. O conceito aqui não é bem um conceito. O Jeep, a aventura não está preparada para você. Não está fazendo um conceito, entendeu? Mas aqui faltou também trazer um exemplo que funcione. Por exemplo, beleza. Como que você vai fazer títulos que fazem referência a essas obras? Porque a gente até pode passar pano porque vocês são estudantes e tudo bem, mas é difícil ver isso tomando forma. Mas se você quiser tentar um outro exemplo, beleza. Mas aí tem que arrumar o conceito aqui também, tá?
Essa 9 é que eu entrei no Instagram deles e eu vi que eles já fizeram collab com Missão Impossível, agora eles fizeram com The Last of Us. E eu lembrei também de Jurassic Park, que tem cena muito icônica com o Jeep. Então pensei, foi pra esse lado. Então, mas aí talvez tenha que ser tipo, mais por essa pegada, entendeu? Do tipo assim, Jeep talvez esteja em vários filmes de aventura, né? Então, tudo que é aventura tem Jeep, assim, né? Como é que você pode fazer títulos que correspondem a isso, sabe? E acho que de repente você pode trazer sobre filme mesmo. Os seus conceitos poderiam, por exemplo, você fazer isso e colocar filme no conceito, né? Tipo, por exemplo, tô chutando qualquer coisa aqui. Tô falando qualquer coisa mesmo, tá? Tipo, Jeep, saia do roteiro, entre no filme. Outro, Jeep, o filme da sua vida quem faz é você. Jeep, poderia ser roteiro também. O melhor roteiro da sua vida é você quem escreve. Mas tá vendo que agora tá conectando com a ideia de que sempre tem Jeep no filme de aventura? Esse era o exercício aqui, entendeu? Como vai ficar gravado isso, você pode rever a aula depois, tá, Ale? Pode pegar esses exemplos aqui para te ajudar. Você escolhe o caminho, Jeep te leva além. Títulos que falam sobre os diferentes terrenos que o Jeep aguenta, como trilha de terra, lama e areia. Aqui, Ale, vai ficar muito técnico, sabe? Vai ficar uma campanha meio chata, a não ser que você tivesse me mostrado um exemplo bem legal, sabe? Até daria, assim, do tipo, sei lá, dá pra fazer títulos legais pra Jeep na areia? Dá. Dá pra fazer títulos legais com Jeep na floresta? Dá. Dá pra fazer títulos legais com Jeep no asfalto? Dá. E o bom é que a gente tem layout pra essas coisas, né? Mas, de novo, esse conceito, ele tá muito genérico. Você escolhe o caminho, o Jeep te leva além. Pô, é muito genérico. Poderia ser pra qualquer carro. Não é nem de trilha, poderia ser para qualquer carro. Mas aqui acho que pode ser um caminho também, se você fizer bons títulos que trabalhem os tipos de terreno, sabe? Beleza? Beleza, esse foi o que eu fiz de última hora, porque hoje eu fui rever a aula e tinha as correções. E eu tinha feito um que estava praticamente idêntico como a outra menina fez de Jeep. Aí eu fiz isso rapidinho para entregar. Tá bom, beleza. Então, ó, acho que você tem legal essa ideia, mas precisa ter um conceito bom. Aqui também, acho que tem uma ideia legal, já te dei alguns caminhos de conceito. E aqui, esse aqui, é no fim do asfalto que tudo começa. Nesse caso, você tem um conceito, mas eu não sei se você vai ter a campanha. Então, o teu exercício vai ser desenvolver mais esses aí, tá bom? Anotado aqui. Beleza, agora vamos pra Dani. Aqui. Tá aí, né, Dani? Tô aqui. Boa. Dani, eu acho que você já percebeu, né, que aqui tem um pouco das coisas que eu já falei, né? Adidas, 3 listras para a revolução. Pensando na proximidade de quem investe, uma pessoa que quebra as regras, conceitos. Aqui é um pouco isso, entendeu? Tipo, por mais que você tenha tá trazendo aqui você tá explicando o teu conceito, você não tá trazendo a campanha, entendeu? Tipo, tá, 3 listras para... Sim, quando tu tava falando, eu já me dei conta que eu tinha feito errado. Pô, tá bom. Mas vamos ver se tem pelo menos um conceito, tá? Tá. Não segue moda, inventa, beleza. Isso aqui não é ruim, tá? Inspirado no não inventar moda. É porque a minha mãe falava muito isso pra mim quando eu era pequena. E aí eu peguei essa frase e trouxe pra tentar trabalhar ela. Então, pode ter um caminho aqui, sabe? Talvez. Aqui pode ter um caminho interessante, mas de novo, tá bom. Não inventa moda. Como que seriam os títulos disso?
precisa pensar, sabe? Tipo, Uhum. Adidas, chega quem tem atitude. Beleza, isso aqui realmente não funciona. Adidas, estilo sem permissão, para quem veste um estilo na modinha. Na rua, calçada e passarela. Adidas, 3 listras, tipo semáforo, mas nenhuma manda parar. Adidas, chegar é pouco, ocupar é demais. Ó, a mesma coisa, assim, mas, por exemplo, Adidas. Se você colocar assim, ó, Adidas não chega, ocupa. Pode ser um Ah, conceito, entendi. entendeu? Ou talvez assim, Adidas, para quem não chega, ocupa. Sim, tem que Entende? tentar enxugar ao máximo também, né? Mas não é sobre isso, é sobre o impacto, entendeu? Aham. Chegar é pouco, ocupar é demais, ele fica menos impactante do que isso, entendeu? Para quem não Entendi. chega, ocupa, sabe? Ou, enfim. Mas, de novo, beleza, mas como é que você vai fazer os títulos disso? Preciso ver o que vai fazer, entendeu? Tem que funcionar. Lembra o que eu falei aqui pro Leandro? Imagina que a pessoa tem que ler o título e ela não vai entender de primeira. Mas quando ela lê o conceito, aí ela vai fazer o clique na cabeça dela. Entendeu? Sim, que nem o exemplo da cerveja que tu mostrou. Qual? Da cerveja sem álcool. Exatamente. É exatamente isso, entendeu? Se você celebra, mas não Ele muito, independente não faz sentido. não faz sentido. Por isso que essa é uma campanha de conceito mais E título. não pode mesmo fazer sentido. Não é pra fazer sentido. Só tem que fazer sentido quando a pessoa lê o conceito, entendeu? Conectando os dois. Exato. Tá. Esse é um exercício bem difícil, tá, galera? Não é pra vocês falarem assim, caraca, fiz cagada, tô péssimo aqui. Não. Eu comecei por isso porque ele é difícil mesmo. E talvez vocês nem vão terminar ele na ordem cronológica. Porque depois da segunda aula, que ainda é sobre esse assunto, a terceira aula vai ser sobre título. E vocês vão ver como fazer títulos criativos sem estar amarrado a uma ideia é muito mais fácil. Eu acho mais difícil, sabia, fazer título do que fazer conceito. Não dá pra você falar isso até você ter uma campanha aprovada aqui. Tá. Parece mais difícil. Mas o processo criativo eu acho mais. Eu me perco mais. Então, tudo bem, mas aí é sobre o processo. Porque o que vai falar se é mais fácil ou não, no fim é o resultado, nesse caso, né? Sim, Literalmente. Mas seguindo aqui, Adidas, muita rua para virar passarela, inspirar a expressão, tem um chão pela frente. Tá, Adidas tem faixa que pede passagem, tem letra que domina. Isso aqui. Você tá fazendo títulos, inclusive, aqui, entendeu? Isso aqui não é um conceito, isso é título. Sim, tá, é enorme. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Adidas. Isso aqui pode ser um conceito legal, no entanto, de novo, eu não sei como é que você faz uma campanha de títulos disso, sabe? Sim. 3 letras é quando o estilo passa do ponto. Esse aqui eu acho que também não. De todos esses, Dani, eu acho que isso aqui, o Adidas, não segue moda, inventa, e aí você pode pôr uma vírgula aqui, tá? Não segue moda, inventa. Mas você vai ter que conectar, você vai ter que fazer esse exercício em casa, entendeu? Que tipos de títulos que você vai fazer, e às vezes eles podem ter na formulação o não inventar moda. Tô chutando, tá? Não inventa moda, invente histórias, sabe? Não invente moda, invente estilo. Mas, tipo, não sei se isso vai funcionar. Esse é um exercício que você vai ter que quebrar. Mas talvez não precise abandonar essa ideia ainda, tá? Tá. Esse aqui, acho que pode ficar do jeito que eu falei, tá? Adidas. Eu já falei aqui, eu não lembro mais, mas tá gravado, revejam depois. E aqui também, como é que você vai fazer um título sobre isso? Né? Talvez títulos com muita personalidade, mas vai ter que fazer sentido. Acho que por enquanto esses dois. E aí, galera, agora a gente vai assistir a segunda aula. Minha dica pra vocês, tentem assistir agora, que tá tudo fresco.
vão escrevendo. É a melhor, eu funciono assim, não sei o processo de vocês, tá? Mas o que eu vejo também com a experiência que eu tenho de professor é, os alunos que deixam para o último dia vêm com resultados piores, tá? Então, assim, essa é uma mentoria justamente porque vocês estão querendo a opinião de uma pessoa especialista. Essa é a opinião de especialista, tá? Assistam agora e já comecem a fazer. E depois, claro, no meio da semana, deixem a ideia dormir, revejam, não deixem tudo para a última hora. Beleza, pessoal? Esse é o nosso review de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixa eu dar um hide aqui, stop sharing. Aí semana que vem, então, a gente vai trazer os títulos para... Vocês vão continuar esse exercício. Então, assim, você que teve alguns caminhos, vê se vai funcionar, entendeu? E, cara, e tenta ver se tá funcionando mesmo. Não tá funcionando e você teve uma outra ideia, quer trazer? Pode trazer, tá? Mas a ideia é fazer funcionar. Talvez não funcione. Criem mais, tragam mais. Mas, Rafa, aí a gente continua fazendo nesses que tu apontou que ficaram melhores ou a gente vai para outras e traz outras também? Não, acabei de falar. Tragam outras. Trabalhem nesses e tragam outros, porque a gente não sabe se vai funcionar. Aqui vocês precisam trazer mais opção, entendeu? Uhum. E aí, gente, tem que ficar muito claro agora. Eu quero que vocês me tragam assim. Qual que é o conceito? E aí, pelo menos umas 3, 5 opções de títulos que respondam esse conceito. E quando eu digo 5 títulos, não é para vocês fazerem 5 títulos. Vocês vão fazer uns 20, uns 30. Aí vocês vão separar o crivo. Quais 5 ou 3 respondem essa campanha? Tem que ter no mínimo 2 bons. Mas tragam 3, 5 porque, né, eu preciso avaliar. Aí a gente vê se vai funcionar desses 5, 2. Mas façam 20, separem 5 e a gente vê se funcionou. Não consegui fazer 20. Às vezes, beleza, às vezes funcionou, porque é uma coisa mais fechada mesmo, tá? Tudo bem. Mas, enfim, estressem o exercício. Você vai perguntar alguma coisa, Alay? Não. Não? Tá bom. Então, tá claro para todo mundo? Sim. Fechou. Eu vou dar então aqui stop recording, vou colocar aqui e já vou subir lá no YouTube para vocês, se quiserem rever a aula, reverem e pegarem o que precisarem. Mas já vou liberarem para vocês aqui no nosso grupo também. É só mandar o link da segunda aula para vocês já irem vendo, tá bom? Então, gente, um bom final de semana. Bom final de semana. Parabéns pelo trabalho e vamos junto. Obrigada, Rafa. Bom final de semana, Rafa. gente. Obrigada.